Bora então começar o nosso eletromagnetismo, beleza? Eletromagnetismo de Maxwell, né? A gente vai falar aqui sobre as 4 leis de Maxwell. E eu quero começar, né? A gente viu na aula anterior que eu fiz, a gente chegou na equação de uma onda progressiva a partir de uma onda harmônica, né? A gente vai precisar saber como que é a cara de uma equação de onda progressiva. A gente vai ver mais pra frente. E nesse vídeo eu vou fazer as 4 leis de Maxwell, vou mostrar as 4 leis de Maxwell na forma integral, né? E na próxima aula, usando o teorema da divergência e o teorema de Stokes, a gente vai passar da forma integral para a forma diferencial. Então vamos lá. Eu vou começar, né, comentando com vocês, deixa eu só ver um negócio aqui. Ok. Eu vou começar comentando com vocês as bases experimentais da teoria eletromagnética. A teoria eletromagnética, ela é resumida, ela é determinada, né? Toda ela é determinada por 4 leis que você já deve saber, ou já deve ter ouvido falar, que são as leis de Maxwell, as 4 leis de Maxwell. Agora, cada uma dessas leis, elas têm um nome em particular, e é elas que a gente vai ver hoje. A primeira é a lei de Gauss para a eletrostática. A lei de Gauss, ela é uma sofisticação da lei de Coulomb, ok? A gente vai relembrar da lei de Coulomb, e eu quero até ir um pouco mais longe, que a teoria eletromagnética toda, se a gente for um pouco mais longe, a gente pode afirmar que ela é definida, toda a teoria eletromagnética é definida na lei de Gauss, não, na lei de Coulomb, mais o princípio da relatividade. Com a lei de Coulomb e com o princípio da relatividade, você consegue inferir o campo magnético. Mas isso está muito cedo para a gente falar agora, né? É meio precipitado, não quero deixar vocês confusos, então depois a gente fala disso. Bom, como eu havia dito, a lei de Gauss ela é uma sofisticação, né? Uma aprimoração da lei de Coulomb. Qual era a lei de Coulomb mesmo, né? Que é a lei mais fundamental da teoria eletromagnética? Se eu tenho aqui duas cargas, carga Q1 e aqui a carga Q2. Essa carga é 1 e essa carga é 2. Elas estão separadas por uma distância R. Agora, a força, né, de interação entre essas cargas, para onde aponta a força vai depender do sinal delas, né? Pela lei de Dufay, aqui como elas são iguais, vai ocorrer aqui uma repulsão, né? Eu vou chamar essa aqui de F, que a 2 faz em 1, e aqui eu vou chamar de F, que 1 faz em 2. Tá legal? Eu posso até dizer, né, que a força que 1 faz em 2 é igual a menos a força que 2 faz em 1. Esse menos aqui só tem a ver com o sentido, né, do vetor força. Mas enfim, isso aqui é a lei de Newton. Como que eu calculo, né, essa força na lei de Gauss? Na lei de Gauss não, me perdoem, na lei de Coulomb. A lei de Coulomb diz que a força que a carga sofre é igual a uma constante K, né? Só que a gente sabe que essa constante K... Só um minutinho aqui, gente. Ok, vamos lá, vamos continuar. Tá um caos hoje aqui, cara. Para gravar, é a segunda vez que estou tentando gravar isso aqui. Mas vamos lá. Vamos lá. A lei de Coulomb, a força, né, que essas duas cargas sofrem, ela é dada pelo seguinte. É uma constante K, só que esse K a gente já conhece, né? É o 1 sobre 4π vezes epsilon, que multiplica o módulo das cargas da carga 1, né? Vezes o módulo da carga 2, dividido pela distância entre elas ao quadrado, né? A lei do inverso do quadrado da distância, né? Essa é a lei de Coulomb, ok? Então, é o seguinte, a lei de Coulomb implica, a gente pode dizer que a lei de Coulomb ela implica na lei de Gauss e a lei de Gauss implica na lei de Coulomb, né? É um caminho aí de duas mãos. Beleza. Vamos supor agora o seguinte, né? Eu vou pegar aqui uma outra cor de caneta, pode ser essa. Vou pegar o vermelho. Suponha que eu tenha aqui linhas de campo elétrico.
campo elétrico já é uma sofisticação, né, da lei de Coulomb, né? A gente usa o campo elétrico para ver, para saber como que essa força ela se comporta. Então, aqui, linhas de campo elétrico. Ok. Agora, eu vou colocar aqui, imagine essas linhas de campo elétrico, imagine que eu vou colocar aqui um volume cuja superfície, cujo contorno é uma superfície. Então, eu vou ter aqui, ó, um volume, e esse contorno aqui é uma dada superfície S. Ok? Então aqui eu tenho um volume V, e aqui eu tenho uma superfície S. Isso aqui é uma superfície fechada, né? Veja que eu tenho aqui um campo elétrico que está furando a minha superfície e saindo. Ora ele entra e ora ele sai, né? Ele está atravessando a minha superfície. Eu posso definir então uma coisa que eu chamo de fluxo do campo elétrico, né? Suponha que esse campo elétrico está sendo gerado por cargas, né? Carga não é a única via para a gente gerar campo elétrico, né? A gente pode gerar campo elétrico variando o campo magnético, mas isso é uma outra lei da teoria. A gente vai ver ainda. Ok, e aqui então eu posso definir o fluxo do campo elétrico. Qual é o fluxo do campo elétrico? O fluxo do campo elétrico ele vai ser o seguinte. Ele vai ser a integral de superfície, essa superfície fechada, S, de um produto escalar de dois vetores. Um desses vetores é o E, é o campo elétrico. Qual é esse outro vetor? Vamos pegar aqui um elemento infinitesimal de área. Vou pegar aqui um ds, pode ser? Aqui eu tenho então o elemento infinitesimal de área. Peguei um ds. Para onde aponta o vetor ds? É sempre externo à superfície. Então aqui está o meu ds. Esse aqui é o meu vetor ds. O campo elétrico está apontando nessa direção aqui, ó. Aqui está o campo elétrico. O fluxo do campo elétrico é o produto escalar entre o vetor campo elétrico escalar ds, esse elemento infinitesimal, um elemento de superfície. Como é que eu entendo isso daqui, hein? O que está me dizendo aqui? Como é que eu calculo esse fluxo, né? Pega, em cada ponto da superfície, eu vou ter um elemento infinitesimal, um elemento ds, um elemento de superfície muito pequenininho. Faço o produto escalar em toda a superfície com o campo elétrico. E depois eu somo tudo. É isso que isso aqui está me dizendo. Tá bom? O Gauss percebeu, então, que o fluxo do campo elétrico ele era sempre proporcional a uma carga interna, uma carga que estava em volta desse volume, dessa superfície, desculpe. O fluxo do campo elétrico é proporcional à quantidade de carga dentro da superfície. Então, o que a gente chama de lei de Gauss, a igualdade, né, vem daqui, é que essa integral de superfície fechada, essa superfície S, produto escalar ds, é igual a carga interna Qint sobre uma constante que é ε0, né, que é a permissividade elétrica. Ok, isso é que a gente chama de lei de Gauss para a eletrostática. Vou colocar aqui, ó, lei de Gauss para a eletrostática. A segunda lei está na forma integral, né? Na outra aula, tudo aqui que a gente vai ver vai ser na forma integral. Na outra aula que eu vou passar para a forma diferencial. Suponha agora, então, eu vou pegar aqui, vocês conseguem ver com roxo? Espero muito que sim. Conseguem, né? Ok. Então vamos lá. Suponha aqui que eu tenho agora campo, uma região no espaço onde eu tenho aqui campo magnético, certo? Tenho aqui então campos
magnéticos. Linhas de campo magnético. Isso aqui não está muito honesto, né? Mas, enfim, vai ser desse jeito. Me perdoem. E aí eu vou fazer a mesma coisa aqui. Vou colocar aqui, né, uma superfície, um volume, né, cujo contorno é uma superfície. Então aqui eu tenho uma superfície S e aqui o volume V, que é do mesmo jeito. Novamente, como eu pude definir um fluxo do campo elétrico aqui eu posso definir um fluxo de campo magnético. Como que vai ser esse fluxo desse campo magnético? De novo, né? Eu vou pegar um elemento de superfície infinitesimal. Em todo ponto, eu vou multiplicar ele. Eu multiplico ele, né? Em todo ponto eu pego esse elemento e multiplico pelo campo magnético. E somo tudo, né? Então isso aqui, o fluxo do campo magnético, ele vai ser a integral de superfície, dessa superfície fechada, em S, de B, do produto escalar B ds. Vamos fazer uma analogia com a lei de Gauss para a eletrostática. Aqui, isso aqui, o fluxo do campo elétrico, ele era proporcional à carga interna, né, nessa superfície, né, a carga interna dentro dessa superfície. Se a gente fosse fazer a mesma analogia, a gente diria que o fluxo do campo magnético, ele é proporcional à carga magnética dentro daquela superfície. Então, a nossa integral de superfície, na superfície fechada S, de BDS, daria o quê? A carga magnética dividida por uma constante aqui, que eu vou chamar de C. O negócio é que hoje nós não temos monopolos magnéticos na natureza, né? Nunca foi encontrado monopolos magnéticos na natureza, certo? Tem laboratórios que pesquisam, tentam encontrar, né, cargas magnéticas, mas elas nunca foram encontradas. Então, isso daqui, né, é uma mentira. E aí a gente vai, como não há monopolos magnéticos, isso aqui é zero, ok? Isso aqui é zero. Essa lei, digamos que ela pode vir a ser alterada um dia, quando descobrirem cargas magnéticas na natureza, né? Como que vai ficar daí? Vai ficar carga magnética interna à superfície dividida por alguma constante, não é? Um parênteses aqui agora. Essa integral aqui de EDS, por mais difícil que ela seja de calcular, isso aqui vai ser sempre proporcional à carga interna. Você acha que isso daqui é o quê? Trivial ou não de calcular essa integral? Depende, né? Depende da geometria do problema. Uma esfera é trivial, mas se eu tiver por exemplo, uma superfície toda louca assim, já é um pouco mais difícil. Por quê? Porque eu tenho o ds, varia em todo momento o meu ds, né? O fluxo, o campo magnético, o campo elétrico também está variando ali nessa superfície, né? Então, calcular essa integral é muito complicado, mas Gauss diz que não importa quão complicado seja de calcular a integral, a carga interna que está aqui dentro, essa integral é sempre proporcional a essa carga, por mais difícil que seja de realizar essa integral. E se não tiver carga interna, isso aqui dá zero. Olha só, né? Então, o que eu estou te dizendo é o seguinte: se eu faço a integral nessa superfície e nessa, isso tem o mesmo resultado. Isso aqui é proporcional à carga, ok? A gente tem aquilo ali que a gente chama, né, de superfície gaussiana, não é? Então, aqui, né, a gente chega na lei de Gauss, para o magnetismo. Lei de Gauss para o magnetismo. E aí eu vou apagar aqui
para a gente continuar. Faltam outras duas leis, ok? Já volto. Bom, vamos então agora para a terceira lei, que é a lei de Faraday. Lei de Faraday. Faraday. O que a lei de Faraday nos diz? Vamos supor agora que eu tenho aqui, suponha que eu tenho aqui linhas de campo magnético, certo? Linhas de campo magnético. E eu tenho uma superfície, vou aqui inserir uma superfície aberta. Como que eu vou desenhar isso daqui? Nossa Senhora. Ok. Uma superfície aberta aqui. Então, aqui está a minha superfície. Isso aqui é como se fosse uma calota, né? Aqui é o contorno dela. Então, seria basicamente isso daqui. Aqui, né, é aberto e aqui é como se fosse o contorno da calota. Isso aqui é uma calota. E aqui eu tenho linhas de campo magnético. Campo magnético. Vou colocar esse B aqui em cima. Bom, como que eu defino o fluxo do campo magnético aqui, né? Aqui tem um fluxo de campo magnético. O fluxo do campo magnético, a gente vai definir ele igual a gente definiu para a lei de Gauss para o magnetismo. Só que a diferença é que aqui é uma superfície aberta, né? Então aqui, aqui eu tenho minha superfície S, um contorno C. Então, vai ser uma integral de superfície aberta, né? Veja que eu não estou usando a notação, essa notação aqui, porque isso aqui seria a superfície fechada. Estou usando aqui, então, uma superfície aberta em S de B escalar ds. Qual que é o problema aqui agora, né? Para onde aponta esse meu ds, né? Você acha que é trivial dizer para onde aponta esse ds, esse vetor, esse elemento de superfície? Não é trivial, né? Porque, por exemplo, o vetor ds ele aponta sempre externamente a superfície. O que significa dizer externa superfície nesse caso? Então, né, a gente tem que achar uma outra maneira de desenvolver o cálculo. Então, o que acontece? Como não é tão trivial aqui, né, para a gente definir para onde aponta o ds, o que a gente vai fazer é o seguinte. Perceba que eu posso variar o fluxo do campo magnético. Eu posso variar ele de duas maneiras, né? E essas duas maneiras estão bem aqui. Eu posso variar o fluxo variando a geometria, né? Se eu mexo essa geometria aqui, eu estou variando o fluxo. Eu também posso ter variação de fluxo do campo magnético variando o campo magnético, né? Se eu vario o campo magnético, eu tenho a variação do fluxo. Eu tenho variação do fluxo do campo magnético. Ok. A lei de Faraday, ela diz o seguinte, olha só. A lei de Faraday, ela diz o seguinte, que a variação do fluxo do campo magnético com o tempo, isso aqui é igual à força eletromotriz induzida. Tem um menos aqui, né? Esse menos aqui tem a ver com a lei de Lenz. O que é? Deixa eu até acertar isso daqui, né? O que é força eletromotriz? Alguém sabe me dizer? Eu sei que ninguém vai responder, né? Mas enfim. Força eletromotriz não é diferença de potencial, tá? A força eletromotriz, que eu vou chamar aqui vou abreviar, né? Chamar de FEM, força eletromotriz. A força eletromotriz, ela não é diferença de potencial, ela não é DDP. Elas são grandezas diferentes, né? Vamos supor o seguinte, vamos supor que eu tenho aqui uma bateria. Como é que eu vou desenhar isso, meu Deus? Supor aqui que eu tenho uma bateria
E essa bateria tem fios. E esses fios estão conectando lá numa lâmpada. Olha só, acendeu a lâmpada. Meu Deus do céu. Nesse fio aqui tem elétrons, né? Caminhando. Então, se tem elétrons caminhando, o que precisa ter para eu ter deslocamento de carga elétrica? Tem que haver uma corrente, não. Tem que haver um campo elétrico impulsionando os elétrons, né? Então aqui eu tenho um campo elétrico. Por definição, se eu calculo a integral nesse caminho fechado de EdL, isso daqui, por definição, é a força eletromotriz. Ok? Veja, por exemplo, para um campo conservativo, essa integral aqui ela é zero. Por exemplo, deixa eu pegar aqui um giz. Vou pegar um giz aqui. O giz na minha mão sofre uma força que é a força peso, né? A força de atração. Qual é a outra força que está trabalhando aqui? É a força normal, né? A minha mão, né? A força normal. Vou pegar e vou fazer esse movimento aqui com o giz, ó. E voltei aqui. O que você acha que vai acontecer se eu calcular a integral nesse caminho fechado? Se eu calcular a integral nesse caminho fechado da força peso escalar dl. Isso aqui vai dar zero. Isso aqui mostra pra gente que o peso ele é uma força conservativa, não é? Já a integral do campo elétrico, a integral, né, no caminho fechado do campo elétrico não dá zero, dá força eletromotriz induzida. Isso daqui não é, prova pra gente que isso daqui não é não é um campo conservativo, né? Ok. No caso da lei de Faraday, né, se nós fizermos variar o fluxo magnético, surge um campo elétrico no espaço em volta. Eu vou te dar um exemplo. Vou pegar aqui um ímã norte e sul, pode ser? Pega um ímã norte e sul. A integral do campo elétrico não é zero, né? Mas sim a força eletromotriz naquele caso. Então, suponha que eu vou fazer o seguinte aqui, eu vou te dar um exemplo. Aqui eu tenho um ímã norte e sul e aqui tá as linhas. Deixa eu pegar o roxo. Aqui estão as linhas de campo magnético desse ímã, né? Não vou fazer bem feito, porque, né? Para ela não ficar mais grande do que já está. Mas aqui estão as linhas de campo magnético. Suponha que eu tenho aqui uma espira circular. Eu preciso que você imagine esse desenho em 3D, ok? Eu vou pegar e vou aproximar esse meu ímã com uma velocidade v em direção à espira. Estou aproximando então e vou fazer um movimento de vai e vem, ok? Estou fazendo um movimento de vai e vem. Conforme eu aproximo aquele meu ímã, a intensidade do fluxo magnético, a intensidade do campo magnético, né, ela vai aumentando, não é? Faz sentido? Logo, o fluxo magnético está variando. O campo magnético está ficando mais intenso. Se o campo magnético, aqui ó, se o campo magnético está ficando mais intenso, então eu tenho o fluxo magnético variando. Fluxo do campo magnético variando, né? Surge então, dentro da espira, corrente elétrica, né? Então aqui tem corrente elétrica dentro da espira. Olha só que curioso, né? Não só, mas olha só, para ter corrente elétrica dentro da espira, o que está impulsionando a corrente elétrica? É um campo elétrico, né? É um campo elétrico. Então eu tenho um campo elétrico sendo gerado aqui em volta dessa espira. Na espira e em volta dela, né? Cuidado, a ideia que eu quero te passar é a seguinte.
não só na espira está gerando campo elétrico, mas em todo o espaço. Eu estou gerando campo elétrico. Eu falei magnético, né? Campo elétrico. Está sendo gerado em todo o espaço, né? Aqui, campo magnético, campo elétrico, desculpa. Campo elétrico. Aqui atrás também, tá? Aqui atrás também. Só que aqui atrás, se eu afasto, olha só. Se eu aproximo, né? Se eu estou aproximando e o sentido do campo é anti-horário, o sentido do campo elétrico está anti-horário aqui, né? Anti-horário. Se eu vou apelar para a tua intuição agora, o que você acha que vai acontecer se eu afastar esse ímã? Isso aqui inverte, não inverte? Você acha que isso aqui inverte? Se você acha que isso aqui inverte, você está certo. Isso aqui inverte. O sentido do campo elétrico inverte. Ele passa a rotacionar no sentido horário, ok? E aqui muda também, né? Aqui também muda. Porque mesmo aqui não tem uma espira, né? Mas, igual eu te falei, não é só na espira que está gerando campo elétrico, é em todo o espaço eu estou tendo campo elétrico gerado. Veja que o Faraday descobre uma lei nova, né? Porque não só corrente elétrica gera campo elétrico, mas variação do fluxo magnético também gera corrente elétrica. Mas são campos diferentes, né? A gente pode dizer assim, porque enquanto um campo é conservativo, o outro campo ele não é, porque essa integral aqui não dá zero, né? Então deixa eu só dar uma pausa aqui para apagar o que eu fiz. Então, como eu havia dizendo, o campo elétrico gerado pela variação do fluxo magnético é diferente do campo elétrico gerado por uma corrente, uma carga, né? Porque se eu fizer a integral naquele caminho fechado EDL, aquilo lá vai dar zero, né? Então é um campo conservativo. Só que se eu fizer essa integral EDL, no caso onde eu tenho variação de fluxo magnético, isso daqui não dá zero, isso daqui dá a força eletromotriz induzida. Faraday então descobriu uma lei nova, né, pra gente. E o que é esse menos aqui, né? Eu falei que não ia comentar dele porque a gente vai falar dele na ele é a lei de Lenz, né, esse menos aqui. Mas ele basicamente tem a ver com a estabilidade do sistema. A grosso modo, se eu estou aproximando o ímã, a espira quer afastar o... Não é a espira, né? Mas, enfim, vamos pensar como se fosse. Eu vou explicar isso com detalhes melhor. Isso aqui eu estou explicando só para você ter uma base bem a grosso modo mesmo. Vai querer afastar o ímã. Enquanto se eu retiro, se eu faço um movimento de vem, né? Que eu fiz um movimento de vai, ela quer me afastar. Se eu faço um movimento de vem, ela quer me aproximar. Isso tem a ver com a estabilidade da matéria, não é? Então, olha só. A gente vai fazer o seguinte. Aqui eu tenho o fluxo, a variação do fluxo do campo magnético. Aqui também. Eu vou pegar essa integral de EdL e eu vou colocar aqui, né? Eu vou substituir isso daqui aqui e isso daqui eu também vou substituir aqui. Então, o que eu vou ter é que a integral de linha de EdL é escalar dl. Essa lei de Faraday ela é interessante porque ela explica pra gente o funcionamento dos motores, né, galera? É bem legal isso. Vai ser igual ao quê? A menos a derivada do fluxo magnético. Então vai ser igual a menos d dt do que? Do fluxo magnético, que é B, uma superfície S, B escalar ds. Lembrando, tanto a geometria, né? Eu posso variar o fluxo de duas maneiras ali, né? Tanto variando a geometria do problema, quanto variando o campo magnético. Não está na hora da gente fazer sofisticações, né? Eu vou considerar isso daqui sendo fixo, ok? Considere isso daqui sendo fixo. Então, nosso ds não vai mudar. Então, eu posso colocar essa derivada aqui dentro como uma derivada parcial, não é? Então, eu vou ter que a integral de EdL
de EDL é igual a menos a integral de superfície del B, de rho de B, né? dt, ds. Essa é a nossa lei de Faraday. Lei de Faraday explica o funcionamento dos motores, né? Porque estava falando aqui pra gente que campo magnético variando no tempo gera campo elétrico, né? É isso que essa lei está dizendo pra gente, né? Lei de Faraday, então. Olha só que bonito. Lei de Faraday na forma diferencial, tá? Na forma integral, desculpa. Lei de Faraday. Vou apagar para a gente ir para a nossa última lei. Bom, então a última lei, né? Cadê minhas canetas? Estão aqui. Que é o que a gente chama de 4. Lei de Ampère Maxwell. O Maxwell teve uma correção nessa lei, na verdade. Ele contribuiu para essa lei com uma correção. Como assim? Suponha aqui que eu tenho um caminho fechado. Pode ser uma espiga, mas não é uma espiga circular, é uma espiga qualquer. E aqui eu tenho linhas de campo magnético. Ok? Então aqui eu tenho campo magnético. Campo magnético, campo magnético. Beleza. Eu vou pegar aqui então um DL, né? Um DL. Eu tenho meu vetor DL. O Maxwell propôs, Maxwell não, o Ampère propôs o seguinte, que a integral nesse caminho fechado, né, um caminho C fechado de B dl era igual a μ0 vezes a corrente. Bom, se a gente viu que não existem monopolos magnéticos, como que surge corrente elétrica? Como que surge... Reformulando aqui. Se a gente viu que não há monopolos magnéticos, como é que surge campo magnético, né? Uma delas é a variação de campo elétrico, mas isso foi descoberto posteriormente, né, ao Ampère. O Ampère propôs isso. Quem viu que a variação de campo elétrico pelo tempo gera campo magnético foi o Maxwell, né? É justamente essa correção. Mas corrente elétrica, né? Corrente elétrica em movimento gera um campo magnético. Então, essa, né, era a ideia do Ampère. Então, basicamente, o que isso aqui está dizendo? Vou pegar aqui o vetor dl e multiplicar pelo vetor b. Faço isso em todo o meu caminho fechado. Somo tudo, isso aqui tem que ser proporcional a μ0 vezes a carga. Só que, basicamente, então, se aqui eu tenho 5 fios, por exemplo, aqui eu tenho n fios. N fios. Quando eu realizar essa integral, essa integral aqui vai ser proporcional a n vezes i. Ok? Se eu tenho n fios, cada um com carga i, se eu realizo essa integral nesse caminho fechado, isso aqui vai ser proporcional a n vezes i. Ok? Então, qual foi a correção do Maxwell? Maxwell disse o seguinte. Ele fez aqui, né? Deixa eu tirar isso aqui, né? Maxwell adicionou esse termo aqui, ó. O Ampère chegou nesse experimento aqui, nessa expressão aqui, experimentalmente, né? E Maxwell adicionou μ0 vezes id. O que é id? É a corrente corrente em deslocamento, né? Carga elétrica em movimento, pode ser isso. Mas tem uma maneira da gente calcular aquele i ali, né? Tem uma maneira da gente calcular aquele i. Esse i, ele é a integral de uma superfície de J ds.